Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, trazendo aqui reflexões de conhecimento para a gente poder entender algumas problemáticas que ocorrem hoje sob a luz da doutrina espírita e do espiritualismo também. Vou falar de um tema que está muito em voga hoje, que é a questão, qual é a visão do espiritismo sobre o comunismo, sobre essas doutrinas socialistas que têm arrebanhado muitas pessoas, né? O comunismo e o socialismo, eles, assim, olhando logo de cara, eles têm um aspecto de parecer ser um caminho mais cristão do que o capitalismo, já que ele propõe uma divisão dos bens, né? Ele propõe também, vamos dizer assim, alcançar a justiça social. Aparentemente, dá essa ideia. Mas eles pretendem, a forma como eles pretendem chegar nisso é que é o problema. Existe um velho ditado que diz que um erro não conserta o outro. Qualquer movimento, de qualquer natureza aqui na Terra, cuja a origem desse movimento esteja banhado em sangue, em violência, em crueldade, na verdade esse movimento não pode ser inspirador para se atingir digamos assim, um preceito cristão, porque as ideias de Jesus estão baseadas no amor, na humildade, na fé, na paciência, na caridade, no respeito, na compaixão. Então nós não podemos implantar essa visão nas pessoas usando um caminho errado, que é da violência, que é da tortura. O surgimento o comunismo é uma teoria que nasceu de escritores como Karl Marx, Friedrich Engels, né? E outros. Mas essas ideias nasceram na França e elas foram aplicadas no antigo Império Russo, né? A Revolução Russa de 1917, os bolcheviques e os mencheviques, aquele grupo todo. A trilogia, a tríade, a Santíssima Trindade do comunismo, Stalin, Lenin e Trotsky, eles, para implantar essas ideias, assassinaram milhões de pessoas. O comunismo assassinou mais gente do que o próprio nazismo. Mas como ele invocava a ideia de justiça social, né, isso foi aceito e não se compara uma coisa a outra, porque a base do nazismo é o antissemitismo, é a crença na superioridade de uma raça ariana, entre outras coisas. Mas do ponto de vista espiritual, aquilo era somente um pretexto para aquelas almas cruéis que vieram do abismo, como misericórdia divina para reencarnar na Terra, manifestasse todo aquele seu potencial desequilibrado e nefasto, né? Então apareceu para aqui, para os estudiosos do comportamento humano e sociológico e filosófico, né, de que é o antissemitismo. Não, é muito mais profundo do que isso. É ódio mesmo, desequilíbrio e uma política anticristã, no seu mais profundo aspecto. Então, o comunismo e o socialismo carrega essa bandeira, essa aparência externa de parecer ser algo cristão. Muito bem. Só que o comunismo e o socialismo, eles se chocam com uma ideia básica, que é o seguinte: a alma, quando nasce, nós espíritas, espiritualistas não ortodoxos, esotéricos, budistas, candomblecistas, umbandistas e outras doutrinas mais, a cabala, a doutrina de Samael Aun-Weor, a gnose de Samael Aun-Weor, e muitas outras doutrinas congêneres, parecidas, sabem que a alma, quando nasce, ela traz, ela não é uma folha em branco, como preconizava o filósofo John Locke no Iluminismo. O homem, quando nasce, é uma tábula rasa. À medida que ele vai se crescendo, vai sendo imposto. Não, o homem traz uma bagagem evolutiva. Ele traz tendências, ele traz imperfeições, ele traz impulsos, conhecimentos. Ele não lembra, mas um espírito que teve 3, 4, 5 existências na área da medicina, na próxima existência ele vai sentir um empurrão, um ímpeto para aquela área dali, vai ter mais facilidade. Um espírito que reencarnou várias vezes como músico, ele vai ter uma atração, um impulso pela área da música, daquele instrumento. E assim com outras profissões. Por isso que algumas almas são criadas debaixo do mesmo teto, da mesma família, recebem a mesma educação, irmãos, por exemplo, e têm tendências absolutamente diferentes, porque são almas diferentes, que têm um aprendizado reencarnatório diferente. Muito bem. Isso faz com que também a alma tenha a capacidade de
empreender. Tem espíritos que se comunicam melhor, são mais prudentes, são mais refletem mais, são mais disciplinados, são mais focados naquilo ali e tem, digamos assim, a tendência de serem empreendedores. Muitos desses espíritos às vezes nascem numa favela, num ambiente difícil e se tornam empresários. E outros espíritos que não têm nenhum talento, muitas vezes nascem como filhos de empresários, assumem as empresas e vai tudo à falência. Às vezes pode ir tudo à falência, não é sempre, eu estou falando sempre, né? Então, o que acontece? Não se pode, através de um sistema político-econômico, impor a divisão de recursos. Não se pode fazer isso. Primeiro, porque você vai provocar um problema sério, você vai fazer com que aqueles que produzem, que são talentosos, não queiram fazer. Eu não estou dizendo com isso que o sistema capitalista ele é perfeito. Não, ele tem uns abusos, que esses abusos têm que ser corrigidos. É importante que haja um contraponto, aí um equilíbrio. Mas veja bem, o sistema comunista, ele condena, ele critica a existência de uma classe diferente. Sempre vão existir diferenças na sociedade, porque sempre vão existir espíritos com experiências reencarnatórias diferentes que vão produzir e vão ganhar dinheiro. E aqueles que vão querer trabalhar como empregados, isso é natural isso. Então, questionar essas diferenças e querer colocar tudo de um ponto de vista igualitário é impossível, porque o nível, o aprendizado, o reencarnatório das almas são diferentes. Então, e como existe o livre-arbítrio, eles vão produzir coisas diferentes, não é? Então é isso. Então, existe também um problema aí, que é o seguinte, o espírito quando ele reencarna, muitas vezes, espíritos que abusaram da sua condição de pessoas que eram abastadas, muitas vezes eles reencarnam naquela situação difícil para experimentar as dificuldades. E a maioria desse grupo de espíritos que estão experimentando as dificuldades, que acusam aqueles que progridem, que crescem. Você que está me escutando agora, de repente você passa a empreender e você se dá bem. Você vai ganhar dinheiro, vai ter seu lucro, vai gerar emprego, aquela coisa toda. Quando você atinge um certo patamar, é natural que você compre um carro melhor, que você dirija melhor, que você se vista melhor, que você passe a frequentar melhores ambientes. Então aqueles que não conseguiram isso, começam a demonizar e a criticar você que conseguiu isso. O fato de você ter conseguido isso não torna necessariamente um espírito egoísta porque você tem dinheiro. Isso é uma visão muito medíocre, acharmos que a pessoa que tem dinheiro é um espírito que conquistou, é um espírito que recebeu tudo fácil, e aqueles pobres, né, que não, muitas vezes que estão naquela situação ali de miserabilidade, como fruto de aquilo que plantaram de outra existência, não é verdade? Então tem esse aspecto também. Existem os abusos do capitalismo, claro que existe esse abuso e tem que ser combatido, mas com equilíbrio. A gente não pode querer pegar uma coisa e tolher e colocar de goela abaixo. Então, geralmente, as ideias comunistas e socialistas, elas tendem a pegar mais jovens, a rebanhar, trazer os jovens, porque eles não têm a maturidade ainda, né, de saber que é preciso do valor do trabalho, do esforço, da conquista, que aquele empresário que está ali não é um explorador do trabalho, da mão de obra, ele também trabalha, ele sofre. Muitas vezes a pessoa, o dono do empreendimento é o primeiro a chegar e o último a sair. Então não é assim, com essa visão limitada. Então o espiritismo, ele não concorda com essa repartição errada. Até porque o próprio comunismo, ele condena essas classes diferenciadas. Mas ele condena a classe e cria uma outra classe. Porque no sistema comunista, você tem a ditadura do proletariado. O que é proletariado? Dos trabalhadores. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da China. Partido Comunista Chinês. O pessoal do Partido Comunista Chinês, não é, que ocupa a parte do Estado chinês, que controla a economia, né, porque é um Estado comunista, né, apesar de que adota princípios capitalistas, porque a China cresceu com isso, exportando muito, usando a mão de obra dela, que é muito grande. É o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, e tem uma área geográfica, a segunda maior área geográfica do mundo. Então o que acontece ali? Você tem uma classe diferenciada, que é privilegiada. O Partido Comunista Chinês, o pessoal lá dirige excelentes carros, come melhor do que a população, veste bem. Ora, então é uma classe também criada pelo Estado diferente. E aí? Poderíamos também reclamar, porque tem essa classe diferente. Então pretender essa classe igualitária nunca vai haver, porque as almas estão em patamares diferentes e têm aprendizados reencarnatórios diferentes. Entendeu? A gente tem que combater os abusos do capitalismo, mas um erro não conserta o outro.
Nós não vamos combater os abusos do capitalismo utilizando um sistema que usou a violência no passado como comunismo. Não vai dar certo isso. Entendeu? Eu não posso educar um criminoso sendo agressivo e violento com ele. Eu posso usar energia para conter ele quando ele vier para cima. Mas eu sendo agressivo com ódio, eu não vou fazer isso. O comunismo teve um passado sangrento, cheio de coisas horríveis. Como é que quer educar os abusos do capitalismo? Do ponto de vista psicológico e espiritual, isso não tem sentido. Não vai. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Que vocês possam refletir sobre essas palavras e que Deus abençoe a todos.